Você já conhece o conceito de derivada parcial de uma função em relação a uma certa variável. E talvez já tenha ouvido falar também no conceito de derivada total de uma função em relação a esta mesma variável. Vamos aqui neste vídeo fazer uma rápida revisão desse conceito e deixar bem claro a distinção entre essas duas coisas. Em particular, o conceito de derivada total de uma função vai ser extremamente importante para nós no estudo de equações diferenciais parciais lineares de primeira ordem, que faremos em outro vídeo. Para discutir estes conceitos, eu vou usar a seguinte situação. Imagine uma barra metálica, boa condutora de calor, de comprimento L, na qual você despreza todas as outras dimensões além do comprimento. Portanto, considere essa barra como sendo unidimensional, ou seja, que seja possível localizar pontos dessa barra usando uma única coordenada. Vamos chamar essa coordenada de x. Imagine então o eixo x coincidindo com a barra e tendo a origem numa das extremidades da barra. E a outra extremidade está localizada em x igual a L. Imagine ainda que esta barra esteja isolada termicamente. Imagine agora que, usando uma série de sensores, você consegue obter a temperatura em cada ponto da barra, a cada instante de tempo. Você tem aí, portanto, uma certa temperatura, que eu vou chamar aqui de θ, como uma função da posição do ponto de observação x e do instante de tempo t. Para cada instante de tempo t, você terá uma distribuição diferente da temperatura ao longo da barra. Como a barra está isolada termicamente, ela vai tender ao equilíbrio térmico em alguma temperatura intermediária. O fato é que a temperatura ao longo de todo esse processo é uma função tanto de x, porque a temperatura é diferente em cada ponto da barra, quanto uma função de t. A cada instante de tempo t, nós temos temperaturas diferentes ao longo da barra. Dizer que θ é uma função de x e t equivale a dizer que o valor de θ, em princípio, varia em decorrência de variações de x e variações em t. Em particular, se θ for uma função contínua e derivável, variações infinitesimais em x e variações infinitesimais em t acarretam variações infinitesimais em θ. Se você imaginar dois sensores infinitesimalmente próximos um do outro, um no ponto x e outro no ponto x mais dx, isso no mesmo instante de tempo t, você vai observar uma diferença infinitesimal nos valores de θ. E a relação entre a variação em θ e a variação em x, variações infinitesimais, é escrita assim. O coeficiente de proporcionalidade entre dθ e dx é o que chamamos de derivada parcial de θ em relação a x. Então, este termo responde à seguinte pergunta: qual a variação que você vai observar em θ quando você permitir uma variação infinitesimal em x? Mas isso é só parte da história. A temperatura θ também varia em função do tempo. Se você tiver um único sensor estacionário numa certa posição x e comparar as suas leituras de temperatura em um instante de tempo t e em um outro instante de tempo infinitesimalmente próximo t mais dt, você também vai observar uma variação infinitesimal na temperatura da barra daquele ponto. Esta variação vai ser descrita por este outro termo, proporcional a dt, com o coeficiente de proporcionalidade, que corresponde ao que chamamos de derivada parcial de θ em relação a t. Esta expressão, então, chamada diferencial da função θ, descreve como variações infinitesimais de θ estão ligadas a variações infinitesimais de x e de t. A relação entre variações infinitesimais dθ e variações infinitesimais dx e dt é uma relação linear. Dθ é uma combinação linear de dx e dt. Este primeiro termo descreve variações de natureza espacial, ou seja, compara o que acontece com a temperatura θ em valores diferentes de x, para um mesmo instante de tempo t. Isso se reflete na própria maneira como a derivada parcial de θ em relação a x é calculada, tratando-se o t como constante.
Já este segundo termo descreve variações em θ de natureza temporal, ou seja, compara o que acontece com a temperatura θ para diferentes valores do tempo t, mas para uma mesma posição x. E isso se reflete na maneira em que a derivada parcial de θ em relação a t é calculada, tratando-se o x como constante. Imagine agora que você tem um único sensor se movendo ao longo da barra. Qual seria o efeito desse movimento sobre a variação de temperatura observada nesse sensor? Tudo o que discutimos até aqui continua valendo, afinal de contas, o comportamento da temperatura na barra, em função do tempo, não depende do movimento do sensor. Portanto, essa diferencial de dθ continua tendo a mesma estrutura. A novidade agora é que, com o movimento do sensor, a variável x passa a ser vinculada à variável t. X passa a ser uma função do tempo t. E com isso, variações infinitesimais de x passam a depender de variações infinitesimais de t. Agora é combinarmos estas duas informações para determinarmos quais as variações em θ observadas por este sensor. Temos então a expressão do dθ, que descreve o comportamento da temperatura, e temos a expressão do dx, que descreve o movimento do sensor. Substituindo então esta expressão que a gente tem para o dx na expressão do dθ, eliminamos o dx escrevendo tudo em termos do dt. Temos agora uma relação linear entre o dθ e o dt. Este coeficiente aqui é o que é chamado de derivada total de θ em relação a t ao longo do movimento x de t. Essa derivada total combina informações que se referem tanto ao comportamento da temperatura com x e t, independentemente de qualquer sensor, com informações sobre o movimento do sensor, representado aqui pela derivada de x em relação a t. Observe que na derivada total de θ em relação a t está incluída a informação sobre a derivada parcial de θ em relação a t. Vou usar como exemplo esta temperatura em função de x e t dada por essa função aí. Você pode observar o comportamento dela em função de x, em função do tempo, nesse gráfico abaixo. Podemos calcular as derivadas parciais dessa temperatura em relação ao tempo t e à variável espacial x, obtendo essas expressões. E a derivada total da temperatura em relação a t corresponde a esta expressão. Nela temos a presença da derivada de x em relação a t, né? Portanto, a dependência aí em relação ao movimento específico do sensor. Digamos, por exemplo, que eu tenho o sensor estacionário na posição x igual a 10. A derivada total da temperatura em relação ao tempo para esta situação corresponde a isso aqui. No gráfico da esquerda, você vê o comportamento da temperatura sobre a barra como função de x, mas evoluindo no tempo t, e também o movimento do sensor, indicado por um círculo azul. No gráfico da direita, você vê a evolução temporal da temperatura conforme percebida pelo sensor. Em vermelho, temos a curva da temperatura. Em azul, a reta tangente à curva, cuja inclinação corresponde à derivada total da temperatura em relação ao tempo. Neste caso, em que temos um sensor estacionário, ou seja, x igual a constante, a derivada total da temperatura em relação a t e a derivada parcial da temperatura em relação a t são equivalentes. Vamos agora a um outro exemplo em que temos um sensor em movimento retilíneo uniforme com um x de t dado por essa função. Neste caso, a derivada total de θ em relação a t corresponde a isso aqui. No gráfico da esquerda, a evolução da temperatura na barra e o movimento do sensor indicado pelo círculo azul. No gráfico da direita, a evolução temporal da temperatura conforme vista pelo sensor e a inclinação da reta tangente a esta curva, em azul, está associada à derivada total da temperatura em relação ao tempo. E, por fim, uma situação em que temos o sensor oscilando, com o x de t dado por isso daqui. Em correspondência, temos essa derivada total de θ em relação a t. Novamente aqui na esquerda, representados o comportamento da temperatura e o movimento do sensor, e na direita, a evolução temporal da temperatura conforme percebida pelo sensor.
Em azul, a reta tangente, cuja inclinação se relaciona à derivada total de θ em relação a t. Em todos esses casos, o comportamento da temperatura na barra é o mesmo, não depende do sensor, obviamente. Temos a temperatura como função da posição x observada e do instante de tempo t. A informação de como a temperatura varia com x e com t é capturada pelas derivadas parciais. Agora, a informação percebida pelo sensor de como a temperatura varia no tempo, é claro, depende não só do que acontece na barra, mas também de como o sensor se movimenta, ou seja, de como o x está vinculado ao t. E estas informações, tanto do que acontece com a barra quanto do movimento do sensor, estão reunidas na derivada total da temperatura em relação ao tempo t. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.